Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Graziele Franciosi. Estou aqui apresentando para vocês, então, a capacitação de alfabetização baseadas em evidências científicas. Eu estou vestindo uma blusa roxa, estou com óculos de grau azul quadrado bem grande, tenho a pele morena clara, o cabelo moreno com luzes, liso, um pouquinho abaixo da altura do ombro, tenho o rosto comprido e estou aqui então para conversar com vocês. Abaixo de mim aqui tem a intérprete de Libras, Viviane, que eu prometo que eu vou tentar falar devagar para que ela consiga então me acompanhar. O meu sinal é assim, meu sinal é assim. E aí eu vou, então, tentar eu passar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência baseada em evidências científicas sobre a alfabetização. Então, quem eu sou? Eu sou fonoaudióloga, minha primeira formação. Logo após eu fiz pedagogia. Eu tenho especialização, então, em psicopedagogia, também feita, a psicopedagogia eu fiz pela FMP. Tenho especialização em educação infantil, em anos iniciais de ensino fundamental, especialmente em educação especial, e fiz mestrado e doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. Atualmente eu atuo como supervisora de atividades educacionais extensivas na Fundação Catarinense de Educação Especial. Isso, a fundação. A fundação A fundação hoje é um órgão do Estado, né, que representa a educação especial aí nacionalmente. Eu sou efetiva na fundação desde 2012, então muito da minha fala hoje vocês vão perceber que ela vem da deficiência, tá? Que ela vem baseada em questões atípicas. E a minha experiência em alfabetização, o que me fez ir atrás de evidências científicas e o que me fez ir atrás de algo comprovado dentro da alfabetização foi estudantes atípicos que tinham dificuldade nesse processo de alfabetização, que foi o que me fez, então, estudar um pouquinho mais sobre esse processo tão difícil aí de aquisição da aprendizagem da leitura. Nessa minha caminhada e trabalhando com pessoas com deficiência, especialmente dentro do atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é uma das bases aí do meu estudo, na fundação, eu comecei a perceber crianças nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, com bastante dificuldade nesse processo de alfabetização. E aí fez a gente ir atrás, né, de estudos que falassem muito sobre esse processo de alfabetização, o que realmente tem de evidência científica neste processo para crianças típicas e atípicas. E nessa minha caminhada, então, eu fui atrás de algumas bases científicas que ajudassem nesse desenvolvimento da alfabetização. Porque no AEE, as grandes queixas, digamos assim, dos professores de sala de aula era essa dificuldade de alfabetização, e aí os estudantes ficavam lá em sala de aula ociosos nesse processo de inclusão. Porque a gente sabe que a alfabetização hoje é a base, né, de todos os estudos. Então, é a base da escola. Para que as crianças vão para a escola primariamente? Elas vão para a escola para aprender a ler e escrever, né? Se tu perguntar para a maioria das crianças aí do primeiro ano, elas vão dizer que elas vão para a escola para aprender a ler e escrever. E se essa aprendizagem de leitura e escrita, de base, de processo de alfabetização, não está consolidada, o restante da vida escolar dessas crianças vai ficar comprometido, né? Porque a leitura é a base. Como é que a gente estuda? Como é que a gente aprende? Lendo. E aí, se eu tenho
essa base comprometida, essa base de leitura e escrita comprometida, é condição sine qua non de que o resto da minha aprendizagem escolar vai ficar comprometido também, tá? Então, essa é a minha base de fala. E aí, aproveitando a minha formação na fonoaudiologia, que fala aí muito dos processos cognitivos dentro da leitura e escrita, é que eu fui tentar aliar, então, a pedagogia à fonoaudiologia nesse processo de alfabetização. E aí, eu vou adiantando, gente, os slides que eu vou mostrando aqui ao meu lado, é muito para base, né, de quem está me ouvindo, de acompanhar, porém, por vezes eu acabo me adiantando na fala, e aí eu retorno ao slide para ele tentar me nortear no pensamento aí, mas às vezes conversando eu acabo indo além, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje, basicamente? Tá? Vou falar um pouquinho sobre essa ciência cognitiva de leitura, que é o que embasa aí a aprendizagem de leitura e escrita cognitivamente, ou seja, é a que embasa as questões do cérebro, né? Como um cérebro aprende a ler. Então, basicamente, é esse o meu pensamento, tá? Eu venho muito dessa base cognitiva, então eu penso muito como o cérebro está aprendendo, quais as conexões que ele está fazendo lá na cabecinha dessa criança na hora que eu estou ensinando. E aí vocês não vão me ver defendendo nenhum método específico. Eu sei que existem inúmeros métodos de alfabetização, e a gente sabe que tem uns que têm aí mais comprovação científica do que outro, tem outros que falam que é muito mais importante alfabetizar pelo global, outros pelo método fônico. Eu não vou defender e dizer este método é melhor que o outro, porque eu acredito muito em personalização e em individualização. E quando a gente fala muito de crianças atípicas, é muito difícil a gente dizer esse método vai funcionar para todos, porque crianças atípicas são, por base, por fundamento, muito diferentes uma das outras. Então, às vezes, o que funciona para um não funciona para outro. Por isso que é muito importante a gente pensar no que funciona para aquela criança específica. E é aí que eu gosto de trabalhar com essa teoria e de pensar como o cérebro está funcionando e quais as etapas preditoras para que esse processamento de alfabetização aconteça. Né? Então, eu preciso entender quais as habilidades de base essa criança precisa ter para que ela vá evoluindo nesse processo de aprendizagem. E aí, se o professor alfabetizador, se o professor que está nessa etapa dos anos iniciais de alfabetização, entende quais as habilidades que vêm primeiro, para daí eu ir avançando nesse processo, independente do método que ele utilizar, eu garanto para vocês que esse processo de alfabetização tem muito mais chance de sucesso. Né? Porque aí eu vou lançar a mão de alternativas, de estratégias que para aquela criança vai fazer efeito. Porém, eu sei lá dentro da cabecinha dessa criança quais as habilidades que ele precisa ir avançando para conquistar essa alfabetização. E aí eu vou falar um pouquinho dessa ciência, que eu já venho falando, né? Falar dos preditores de aprendizagem para a leitura. E aí, dentro desses preditores, vem o processamento fonológico, o domínio do princípio alfabético, que é o que essa criança precisa ter para conseguir se alfabetizar, e um pouquinho sobre reconhecimento de palavras. Se der tempo, a gente entra em influência de leitura, mas isso é uma questão avançada. Se a gente conseguir chegar até o reconhecimento de palavras, tá ótimo, tá? E aí, gente, quando vocês pensam aí na sala de aula de vocês, qual é as maiores dificuldades que vocês encontram nesse processo de alfabetização? E aí eu falo em processo de alfabetização, eu sei que eu estou falando até o 5º ano, que é do 1º ao 5º ano, porém eu sei que também tem várias crianças que chegam até o 4º, 5º ano sem esse processo consolidado.
né? E aí a minha base de fala hoje vai ser isso, vai ser em cima desse processo de alfabetização consolidado, porque a gente sabe que tem várias outras aprendizagens aí em cima dessa questão de alfabetização. Porém, eu preciso ter certeza que o meu estudante vai, com as ferramentas necessárias, avançando nesse ensino fundamental para os anos finais. E uma dessas ferramentas é ler e escrever, ler com compreensão, entendendo o que eu estou lendo, né? Ler funcionalmente e escrever conseguindo passar aquilo que eu penso, conseguindo expressar o meu pensamento. E aí, quando eu falo em expressão de pensamento, eu falo realmente de conseguir consolidar essa fala. Eu tenho uma fala coerente, e aí, quando eu falo coerente, com uma história, por exemplo, com início, meio e fim, eu consegui transpor essa minha fala para a escrita, né? Porque a escrita nada mais é do que eu transformar a minha fala em códigos escritos, eu transformar a minha fala em um texto escrito. E aí, eu preciso saber qual é as minhas maiores dificuldades lá em sala de aula e quais as minhas maiores facilidades. E aí eu costumo fazer essa pergunta para quando eu vou orientar professor de AEE, por exemplo. Falei para vocês que a minha fala é muito mais atípica, mas se funciona para crianças que têm dificuldades nesse processo, ela favorece muito mais crianças que não apresentam uma dificuldade aí eminente nesse processo de alfabetização. Quando eu pergunto quais as maiores dificuldades que os alunos, os professores têm, e aí eu pergunto quais as barreiras de aprendizagem acontecem lá em sala de aula. Eu sempre escuto, eles não se concentram, não conseguem sentar para fazer atividade, tem muita dificuldade aí de questões de base, eles não reconhecem letras, eles não conseguem diferenciar letras de números, ou eles não fazem a correspondência som, né, grafema, fonema, não dão valor sonoro para as letras. E aí eu pergunto, tá, então a gente tem essas dificuldades. Como é que a gente vai pensar qual é a principal dificuldade aí em questões de prioridade que eu preciso que eu preciso agir, né? E aí eu preciso saber quais as minhas facilidades, quais as habilidades que essas crianças têm para que eu consiga aí engajar nesse trabalho e pensar numa ação, num critério de ação por prioridades. Geralmente, a maior facilidade que a gente tem é que as crianças são criativas, agitadas, e a minha questão maior aí é o engajamento. Se esse professor consegue engajar essas crianças, se esse professor consegue motivá-las a querer aprender, é um primeiro passo bastante importante. Então, eu preciso começar pensando no vínculo. E aí, quando eu falo vínculo, eu falo de vínculo afetivo também, e de vínculo de confiança, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de criar esse vínculo entre professores e alunos e estudantes. Eu lembro que quando eu estava na escola, quando vocês estavam na escola, os professores ali dos primeiros anos a gente idolatrava esses professores. Eu lembro do nome da minha professora de primeiro ano até hoje. E para mim isso é muito importante, né? Porque a gente queria agradar a professora, a gente levava flores, a gente cuidava dessa professora. E aí esse engajamento, ele é muito importante, porque tudo que essa professora falar para esse aluno vai estar influenciando. E aí é importante que esse professor influencie essas crianças com maestria, né? Que isso vem do professor. Então, sim, eu preciso valorizar esse professor. Eu preciso entender o valor, né? O valor que esse professor tem. E aí, quando eu falo valor, não é só valor teórico, não, é valor de pessoa, de perfil, de forma de falar. E aí, isso cabe muito também a toda a gestão da escola.
Então, esse processo de alfabetização, esse processo de aprendizagem, ele é um processo que ele junta todo mundo, toda a equipe escolar, né? E para além da equipe escolar, toda a Secretaria de Educação, a gestão do município, no caso aqui. Eu vou falando e vou levando, né, gente? Mas assim, vocês estão me acompanhando. E aí, gente, como eu já vinha falando, o que é leitura? E por que que eu sempre começo pela leitura? Porque pelos aí de aprendizagem e de processo de alfabetização, a gente inicia o processo pela leitura, tá? A gente inicia a aprender a ler e escrever pela leitura. É a leitura que inicia esse processo. Por quê? Porque para ler é mais fácil do que escrever. Porque lendo eu já tenho sinais gráficos na folha. Eu não preciso acessar a minha memória de trabalho ou a minha memória fonológica para saber como é a forma do sinal gráfico, qual é a forma do código, porque esse código e esse sinal gráfico já está na folha. Quando eu estou falando de ler livros e papel, né, da minha época, mas ele pode estar aí no tablet, no celular, nos dispositivos eletrônicos. Então, por isso que eu começo aí com esse processo de consolidação da leitura, porque aí é uma questão meio que não é automática, porque a gente precisa aprender, mas é mais da leitura que a gente aprende a escrever, tá? Aí vocês vão me dizer, ah, mas o João, Grazi, ele já está escrevendo. Tá, tudo bem. Ele está representando um desenho de escrita, mas não necessariamente ele está fazendo uma produção textual, uma produção de escrita, tá? E aí esse processo vai acontecendo um pouco que simultaneamente, mas o processo de leitura, de aprendizagem de leitura, vai alimentando a escrita, o processo de escrita. Então, ele é retroalimentar, ele vai aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Por isso, o processo de leitura, de aprendizagem de leitura é tão importante, tá? Então, ler, de acordo com a ciência cognitiva de leitura, ele representa, então, transpor sinais gráficos numa representação linguística. O que significa isso? Significa que tudo que eu falo, eu posso escrever. E aí, o aluno vai entendendo que as palavras faladas podem ser representadas pela escrita. Por isso que é tão importante a gente lá na educação infantil trabalhar a fala, trabalhar a representação linguística, trabalhar o vocabulário, trabalhar expressão oral, trabalhar compreensão, ensinar as crianças a contar histórias, a dramatizar, a cantar, a representar, porque essa linguagem, ela vai te trazer espaço, ela vai te trazer arcabouço para a aprendizagem de leitura. Lembra que eu falei das habilidades preditivas? Então, é por aí. Se eu tenho lá na minha cabecinha a área de linguagem muito bem formada, é essa área de linguagem oral que vai emprestar espaço para a aprendizagem de leitura e escrita. Então, quanto mais forte for essa minha base, mais facilitada vai ser a minha aprendizagem de leitura e escrita. E aí, quando eu falo de crianças atípicas, eu estou falando de crianças que tiveram um desenvolvimento de linguagem também atípico e mais imaturo, né? Então, assim, muitas crianças que começaram a falar por volta dos 4, 5 anos, esse processo de alfabetização também vai ser mais tardio, porque ele precisa primeiro consolidar essa área da linguagem em linguagem verbal, consolidar esse entendimento, e aí quando eu falo linguagem verbal, eu não estou só falando de linguagem de fala, tá? Eu estou falando de linguagem de expressão. E quando eu falo isso, eu falo também da Libras, por exemplo, porque a Libras, ela é uma língua que é representada por sinais. Mas essa criança que aprende a se expressar por sinais, ela tem no cérebro
ela tem ali uma área de linguagem estabelecida, porque ela estabeleceu que esses sinais representam algo, representam a comunicação dela. Então, ela se comunica por meio da Libras, mas ela está se expressando por meio de sinais, que é a língua. Então, eu também preciso alimentar essa área da linguagem nessa criança. Então, independente da forma como ela se comunica, eu preciso alimentar essa área. E aí eu estou falando de crianças que se comunicam verbalmente, falando, de crianças que se comunicam gestualmente, por sinais, por língua de sinais ou por outros gestos, de crianças que se comunicam por imagens, porque aí a gente tem crianças que se comunicam através da comunicação alternativa, aumentativa, no caso de crianças que ainda não falam, e de crianças típicas que se comunicam falando, tá? E até das crianças que a gente vem recebido, que vêm de outros países, né? Isso hoje na nossa região é muito comum. Crianças venezuelanas, haitianas. Então, a gente tem aí mais um desafio, porque a área de linguagem delas está alimentada por uma língua diferente do português. Então, a língua materna dessas crianças é diferente da nossa língua materna, como é no caso da língua de sinais. Então, eles têm que aprender o português como uma segunda língua. E aí, nesse português, também a gente vai precisar deixar eles fluentes, primeiro na língua na qual eu preciso que elas se alfabetizem, para depois eu pensar nessa alfabetização em leitura e escrita. Tá ficando claro, gente? Talvez eu esteja indo muito além, mas aí vocês vão lendo aí e voltando e trazendo para a prática de vocês, tá? Eu estou tentando dar exemplos para que fique mais prático para o nosso entendimento. Eu sempre, quando eu vou estudar ou quando eu preciso aprender alguma coisa, eu tento trazer para a minha realidade, e é por isso que eu dou vários exemplos de crianças atípicas, porque hoje é a minha realidade, tá? Então, é através dessa ligação entre a fala e a escrita, entre a fala e a leitura, que eu manifesto a minha representação de linguagem escrita, né? Eu falando, e aí vocês percebem muito bem isso quando as crianças estão iniciando a escrever, que elas falam assim, na. E elas, às vezes elas falam bem baixinho assim, na, porque elas estão falando e escrevendo. Crianças que têm dificuldade de fala, elas transportam essa dificuldade de fala para a escrita. Crianças que ao invés de falar vaca, falam faca, elas querem falar vaca, mas elas não conseguem fazer essa vibração desse som. Elas dessonorizam e elas falam faca, mas querem dizer vaca. Elas escrevem faca, porque elas se pautuam, elas representam essa escrita pela fala. E aí, se ela fala errado, ela escreve errado. Tá vendo a importância de alimentar essa área da linguagem oral lá na educação infantil? Por isso que muitos autores, quando a gente vai estudar sobre isso, elas falam, não pensa na alfabetização na educação infantil, pensa em estabelecer as 100 linguagens, pensa em estimular a linguagem oral dessas crianças, pensa em trabalhar o repercutório, repercutório, né? O repercutório aí de vocabulário, de histórias, de dramatização, porque elas precisam estar com isso bem abastecido para chegar no ensino fundamental. É aí que eles estão se referenciando. Não quer dizer que é proibido trabalhar letras e leitura escrita na alfabetização, na educação infantil, desculpa. Não é porque é proibido. É porque a gente precisa priorizar esse arcabouço e essa alimentação dessas linguagens e nessas expressões na educação infantil. Claro que a gente pode trabalhar com letras, com nomes, com várias questões, mas desde que o nosso objetivo primário não seja esse, que o nosso objetivo seja, sim, trabalhar, alimentar aí a cabecinha dessas crianças com expressão, com vocabulário, com linguagem, com representação, aí para daí elas terem
essa arcabouço ou essa sacolinha cheia para chegar no ensino fundamental aí com as habilidades prontas para trabalhar com a leitura e escrita. E aí é essa parte de base que muitas vezes as crianças atípicas não têm, porque elas têm aí um desenvolvimento mais imaturo, e aí elas chegam no ensino fundamental com essa sacolinha meio incompleta, né? E aí a gente precisa, no AEE, principalmente, encher essa sacolinha para que lá dentro de sala ela consiga dar conta da alfabetização. E aí, gente, aquilo que eu falei para vocês, tá? Isso é comprovação científica. Eu não tô tirando isso da minha cabeça e eu não tô tirando isso da minha vontade ou da minha experiência empírica. Por mais que na minha experiência empírica aí de 21 anos de formada, de trabalhando em alfabetização e crianças atípicas, eu presencie isso, eu também tiro isso de trabalho e de pesquisas científicas, tá? Feitas no mundo inteiro. Então, assim, a gente sabe hoje que crianças que não aprendem a ler adequadamente no primeiro ano do ensino fundamental, elas têm 90% de chance, 90%, gente, é muito forte, tá? Então, as crianças no primeiro ano, que saem do primeiro ano sem ler fluentemente, adequadamente, elas têm 90% de manter essa dificuldade no terceiro e no quarto ano. Isso é muito forte, tá? E as crianças que não aprendem a ler adequadamente têm 90% de chance de manter dificuldades no terceiro e quarto ano e 75% de chance de manter dificuldades no resto dos anos seguintes. Então, a gente precisa que até o terceiro, quarto ano, essas crianças estejam lendo e escrevendo fluentemente. Porque senão elas têm muitas chances, 75%, de continuarem com essas dificuldades no resto da sua vida escolar. Tá vendo o quanto é importante a gente focar e a gente enfatizar e colocar nossas energias nos primeiros anos do ensino fundamental? Porque é ali a base do restante da aprendizagem. Porque se eu tenho crianças que não aprendem a ler e a escrever fluentemente ou adequadamente, elas vão ter muita dificuldade na sua vida escolar. E aí eu não estou falando de crianças atípicas e nem típicas, eu não estou distinguindo. Eu estou dizendo que todas as crianças que não aprenderem a ler nessa fase vão ter dificuldade nos anos seguintes. E muitas delas, por não aprenderem bem aí nessa base, acabam ganhando diagnósticos ao longo dos anos, não porque elas nasceram com uma deficiência, não porque elas tinham algo atípico, mas porque não tiveram uma boa base de aprendizagem de leitura e escrita e adquiriram uma deficiência socialmente construída, que é o que a gente fala muito e que a gente tem visto muito hoje, como uma deficiência socialmente construída. Essa criança não nasceu com uma deficiência, mas ela não teve os estímulos necessários para que ela adquirisse essas aprendizagens acadêmicas no tempo adequado, e essas dificuldades foram se somando, e ela chegou lá no 8º ano, 9º ano, sem se alfabetizar, sem aprender os cálculos, as 4 operações básicas. E aí ela vai passar por uma avaliação diagnóstica e o avaliador vai dizer: ela não está com a questão das habilidades acadêmicas de acordo com a idade. Ela vai ter um diagnóstico de deficiência. E aí, esse diagnóstico de deficiência dessa criança não foi porque ela nasceu com uma deficiência, porque ela tem alguma síndrome genética, porque ela tem alguma lesão, porque ela tem alguma estrutura de cérebro diferenciada. Não. Foi porque ela não teve uma boa base de aprendizagem.
Isso eu estou falando de deficiência, mas ela pode muito bem sair com diagnóstico de transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, todos esses diagnósticos por causa de uma falta de estímulo lá nos anos iniciais. E aí vocês vão me ver muito defendendo a estimulação dessas habilidades nos anos iniciais, porque muito desses casos de estímulo nessas habilidades nos primeiros anos do ensino fundamental, elas previnem e elas diminuem essas dificuldades ao longo dos anos. Então, assim, se a gente pensasse numa política pública de prevenção dessas dificuldades nos anos iniciais, a gente teria muito menos, a gente teria mitigado muito essas dificuldades ao longo dos anos, lá no final do ensino fundamental. Esses diagnósticos que acontecem lá no final dos anos do ensino fundamental. E hoje em dia está muito em voga, né? Porque saiu aí as notas do INEP, os índices, né? Do INEP aí, que o Brasil, do IDEB, desculpa, os índices do IDEB que estão muito baixos, que as notas do Brasil na alfabetização aí caíram muito, que as notas, os índices escolares caíram muito. Se eu pudesse conversar com alguém lá, e se vocês pudessem conversar com alguém aí das políticas públicas de alfabetização e disserem para eles, já tentei, tá? Mas eles não me escutam. E a gente pudesse dizer para eles assim, gente, invistam nos anos iniciais, invistam em programa de alfabetização, invistam em programa de estimulação de consciência fonológica. Eu garanto para vocês que muito desses índices do IDEB iriam aumentar, tá? Porque é aí na alfabetização que está o grande problema. E aí eu falo alfabetização de processo de leitura escrita e a base de raciocínio lógico também. Porque quando a gente aprende a ler e escrever, e aí eu estou falando os seres humanos, quando eles aprendem, quando a gente aprende a ler e escrever, existe uma estrutura cerebral que ela altera. E essa alteração de estrutura cerebral é o que deixa o ser humano autônomo para as aprendizagens e deixa ele autônomo para outras questões de aquisição e de evolução nessa questão de aprendizagem escolar, de aprendizagem acadêmica, tá? E essa é a única alteração que a gente tem ao longo do cérebro que faz com que a criança realmente esteja apta a adquirir esses conhecimentos acadêmicos. A falta de alfabetização, a dificuldade de alfabetização, ela traz com ela vários prejuízos que vão se somando ao longo da vida escolar. E aí, quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, elas têm forte, mas forte eminência nas evidências científicas, dentro de duas bases, de duas habilidades importantes que as crianças precisam desenvolver: habilidades de consciência fonológica e o conhecimento da relação letra-som. O que é esse conhecimento da habilidade relação letra-som? É eu entender que cada sonzinho da minha fala tem um código, tem uma letra. Por exemplo, quando eu vou falar faca, quando eu falo fá, esse sonzinho fá, o f, tem um símbolo que é o F na escrita, né? E o a é a letra A. Então, para eu fazer Fá, eu preciso juntar a letra F com a letra A para fazer Fá. Quando a criança começa a entender essa relação letra-som, grafema, fonema, ela consegue entender e dar conta de um princípio alfabético e começar a manipular esses sons, é o que a gente chama de consciência fonológica. É o fato do estudante, da criança, conseguir manipular esses sons da língua.
tá? E a manipulação desses sons da língua não é na leitura, não, desculpa, não é no papel, não é na escrita, não é no papel e na caneta. A manipulação desse som é uma manipulação de fala. Então, quando essa criança consegue trabalhar com rimas, Miguel rima com pastel, pão rima com chão. Quando a criança começa a entender a manipulação desses sons, ela começa a desenvolver essa habilidade de consciência fonológica. E aí, gente, como eu já falei para vocês, no quadro das dificuldades de aprendizagem de leitura, no quadro de uma dificuldade nesse processo de alfabetização, existe um objetivo especialmente audacioso, assim, que a gente precisa prevenir que essa criança instaure uma dificuldade de processo de alfabetização. Que a gente precisa prevenir que essa criança presencie, que ela tenha essa dificuldade. Ela não precisa passar por essa dificuldade. A gente não precisa esperar que essa criança chegue lá no 6º ano do ensino fundamental sem ler, para aí a gente querer trabalhar, a gente querer intervir. Não é por aí. E a gente faz muito isso, né? A gente espera essa criança chegar no 3º ano, ou no final do 3º ano, no final do 2º ano do ensino fundamental, ou do 3º, para dizer, olha, ela não conseguiu se alfabetizar adequadamente. Então, a gente daí vai pensar em dar um diagnóstico, ou de mandar para uma intervenção, ou de encaminhar para um fonoaudiólogo, para um psicopedagogo. Mas ela já vai ter instaurado essa experiência de dificuldade. E a gente vai ter perdido um tempo precioso de 3, 4 anos ali do início do processo de alfabetização para estimular habilidades, para prevenir que essa dificuldade aconteça. Tá? E como é que a gente previne essa dificuldade? Como é que a gente percebe e estimula essas habilidades? Trabalhando habilidades de consciência fonológica. Se eu chego no final do 1º ano com crianças que ainda têm dificuldade de manipular sons, dificuldade nas habilidades de consciência fonológica, eu tenho crianças que vão ter risco na alfabetização. As crianças crianças típicas, precisam chegar no final do 1º ano do ensino fundamental com as habilidades de consciência fonológica desenvolvidas, tá? Isso é condição comprovada cientificamente. Sou eu que estou falando, não é nenhum método específico, é pesquisa científica reconhecida mundialmente. Tá? Então, assim, se a gente tivesse, não, existem vários protocolos que a gente pode aplicar dentro de sala pelo professor para fazer essa avaliação de consciência fonológica. Tá? Se no final do 1º ano essas crianças continuam com dificuldade no desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica, elas têm um risco eminente de alfabetização, de não conseguirem se alfabetizar adequadamente. Eu precisaria o quê? Investir na estimulação de habilidades de consciência fonológica dessas crianças que estão com dificuldade. Ok? O que eu preciso para que um processo de alfabetização seja bem sucedido? Que as pesquisas trazem que eu preciso lançar mão para que essa alfabetização seja bem sucedida, tá? Elas dizem que nós temos 5 itens, tá? 5 áreas, 5 questões aí muito importantes para que no final dos anos iniciais, no 5º ano, essas crianças cheguem lá nos anos finais bem alfabetizadas. Primeiro de tudo, que é o que eu estou falando, que é eminente e que é uma condição que já vem comprovado cientificamente.
primeira condição, primeira área, primeira habilidade preditiva importantíssima. E aí isso vem num nível crescente. Habilidades do nível do alfabeto. Elas entenderem o domínio do princípio alfabético. Que para escrever eu preciso ter letras, que essas letras são códigos e que juntando esses códigos, juntando essas letras eu formo palavras. Juntando palavras eu formo frases, juntando frases eu formo textos. Então elas precisam entender que a nossa escrita ela é a partir de um princípio alfabético, que existe um alfabeto, que esse alfabeto é composto por letras e que quando eu junto essas letras, eu formo alguns sons, algumas sílabas, algumas palavras, tá? Por que isso é muito importante? Porque no português, na nossa ortografia, português brasileiro, a gente é um sistema de escrita alfabético. Nem todo o sistema de escrita do mundo é alfabético. Por exemplo, se eu for falar da China, no Japão, eles escrevem por ícones, né? É uma fala, é uma escrita por outros símbolos, né? Ela é icônica. Aquelas imagens lá, que é muito difícil de a gente saber ler, elas representam expressões, frases, são outras formas de escrita. Então, não é um sistema alfabético de escrita. E aí a gente precisa entender que a escrita brasileira, do português, é um sistema alfabético de escrita. E aí, se vocês lembrarem lá da faculdade de vocês, da graduação, vocês vão lembrar que os professores falavam, os alunos iniciam a ler quando eles têm a leitura de mundo, quando eles começam a entender as imagens logográficas, por exemplo. Quando eu vejo o símbolo do McDonald's, a criança já sabe que é o McDonald's. Isso é uma forma de leitura. Isso faz parte dos níveis de desenvolvimento dessa aprendizagem. Até eu entender o princípio alfabético, eu passo pela leitura logográfica. Lembra que tem vários níveis lá dessa leitura? Então, quando eu consigo perceber que uma imagem representa alguma coisa, com uma imagem desenhada, uma escrita representa uma ação, uma expressão, um conceito, eu começo a entender como funciona esse processamento no nível de alfabeto, né? No nível do princípio alfabético, até que ela vai entender que a leitura e escrita são vários códigos escritos. Até existe algumas imagens ali de crianças que quando vão começando a entender isso, elas fazem até movimento de escrita, né? Fazem ondinhas, outras já fazem bolinhas, outras fazem tracinhos, e aí elas vão entendendo que esse é o processo do princípio alfabético. Crianças de 2 anos, 1 ano e meio, 2, 3, mais de 1 a 3 anos ali, passam no supermercado e olham, mãe, o Giasse, o Angelone, o símbolo do Mac, da van, a imagem da van mesmo, ela é vista e reconhecida por crianças muito pequenas, por ser uma imagem grande e representativa, né? E aí, isso é um desenvolvimento a nível de aprendizagem de leitura e escrita do processamento da alfabetização, tá? Isso vocês provavelmente lembram lá do período de graduação de vocês. Nesse crescimento de habilidades, vem a consciência fonológica. A consciência fonológica, ela tem... Vou falar assim, porque como a gente tem pouco tempo e eu não posso me estender muito nisso, eu vou falar nos 3 níveis básicos, tá? Da alfabetização, 3 níveis básicos da habilidade de consciência fonológica. Primeiro, consciência de rima. É quando o aluno começa a entender que existem palavras que rimam com outras palavras. Cão, chão, mão, pão, Miguel, pastel. E aí existem várias parlendas. Sabe essas parlendas que a gente brinca na educação infantil? Ela tem um objetivo. Além de expressão, além de interpretação, além de expressão artística, ela tem o objetivo de desenvolver a habilidade de consciência de rima. Elas não estão ali à toa. E é aí que
que eu busco a atenção do professor. Eu não preciso, eu preciso aprender o porquê que eu estou usando aquela ferramenta e aquele instrumento. Não é porque está na apostila, não é porque está na BNCC, ou é também, né? Mas assim, eu preciso saber que ela está na BNCC, ela está na apostila por algum motivo por trás, por alguma teoria. E aí é isso que o professor precisa desenvolver, entender o porquê que ele usa determinados instrumentos, o porquê que ele usa determinadas ferramentas. Isso é muito mais importante do que eu saber qual ferramenta utilizar ou eu saber qual método eu vou usar. Porque se eu entendo aonde eu preciso agir, que o meu objetivo com essa parlenda é trabalhar a habilidade de consciência de rima, eu posso usar qualquer instrumento. Eu posso usar o instrumento que para aquele aluno faz sentido. Eu não preciso usar a parlenda que está na apostila, que para o meu aluno aqui do Sul não faz sentido nenhum. Que às vezes vem a parlenda do Ribeirão, às vezes vem uma parlenda lá do Amazonas, com nome de animais, com nome de plantas que a gente não conhece e que talvez para a gente não faça sentido. Eu posso usar uma rima que rime com tainha, que rime com pescaria, que rime com a nossa cultura açoriana, que para o meu aluno faz muito mais sentido. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu só posso fazer isso se eu entendo que ele precisa, com esse instrumento, desenvolver a habilidade de consciência de rima. Né? Então, é aí que a gente tem que lançar mão. É aí que a gente precisa formar os nossos professores. É aí que a gente precisa estudar, acima de um método, acima de um curso. Como alfabetizar sua criança em 3 meses? Consigo alfabetizar? Consigo, aplicando determinadas tarefas. Mas eu preciso entender o que vem atrás dessas atividades, dessas tarefas. A gente precisa valorizar o nosso conhecimento científico. O professor, ele é um cientista acadêmico. Ele é hoje a figura que melhor entende de desenvolvimento infantil. Quem mais que o professor entende de desenvolvimento infantil? Ninguém, gente. Ninguém tem uma amostra tão grande dentro de uma sala de aula de crianças da mesma idade de um determinado local. O professor, ele é o cientista que melhor entende de desenvolvimento infantil. Só que a gente não valoriza isso. E a gente também deixa todo mundo entrar na nossa sala de aula e dizer o que a gente tem que fazer. Não, a gente tem que tomar conta da nossa ciência. E para isso a gente precisa estudar e entender as bases cerebrais, as bases cognitivas que estão por trás do que a gente está ensinando. Ok? Por isso que eu venho falando. Habilidade de rima. Depois que a minha criança está com a habilidade de consciência de rima estabelecida, eu vou para um nível maior e mais complexo. A habilidade de consciência silábica. Ele entender que as palavras são separadas por sílabas, por pedacinhos. Casa, bala. Meu nome, Grazi, Lê, né? A gente vai trabalhando isso e a gente trabalha essas etapas dentro da consciência de consciência fonológica. A habilidade de consciência fonêmica. A habilidade de consciência fonêmica é a mais difícil e é a que dá base para a leitura e escrita. É eu entender que cada sonzinho da minha fala é uma letrinha na minha escrita. E que esses sonzinhos, ao eu mudá-los de lugar, ao eu trocá-los, eles fazem outro sentido. Por exemplo, se eu falar gato, tem um som. G-A-T-O. Se eu mudar a primeira letrinha, só o primeiro som, em vez de falar G, eu falar P, vira pato. Então, eu tenho a consciência de que se eu manipular um sonzinho, menor unidade sonora, o P pelo G, eu mudo todo o sentido da minha fala. Isso é consciência fonêmica.
Eu entender que a menor unidade de som muda todo o sentido de algo que eu estou falando, tá? Gato, pato. E aí a gente vem brincando com a criança, entendendo até ele conseguir ter isso conscientemente e conseguir brincar com esses sons de forma consciente, tá? Quando ele consegue desenvolver essa habilidade de forma consciente, ele tem ferramentas e instrumentos para aprender a ler e escrever muito mais rápido e de forma muito mais adequada, né? De forma que essa alfabetização aconteça bem sucedida, né? Então, essa consciência fonêmica é muito importante nesse processo de desenvolvimento de um processo de alfabetização bem sucedido. Depois que eu consigo manipular esses sonzinhos de forma consciente, eu preciso entender que cada sonzinho desse tem um código escrito, tem uma letra, tem um grafema. No português, a gente tem uma ortografia quase que transparente. O que isso significa? Significa que cada letra, cada grafema tem praticamente um som. O B, quando eu escrevo a letra B, B, ele sempre vai ter som de B. Então, eu só entendo que toda vez que eu vejo o código B, a letra B, eu vou falar B. O som B. Toda vez que eu vejo a letra D, eu vou fazer o som D. A nossa ortografia, ela tem quase que um som para cada letra. Quase. Porque a gente tem aí algumas pegadinhas, né, dentro da ortografia. Porém, elas são a exceção da regra. E eu só vou trabalhar essas exceções de C com som de S com som de Z, mais para frente no meu processo de alfabetização. Isso no início é o que menos me importa. Se eu escrever casa com Z, no primeiro ano, no início do processo de alfabetização, é quase que irrelevante. Por quê? Porque eu estou no início do processo de alfabetização. E essa criança já está entendendo, ela já está desenvolvendo as habilidades de consciência fonêmica e a correspondência grafema-fonema. Eu escrever casa com S e entender que o S entre vogais tem som de Z, é lá mais para frente. Depois que a minha habilidade de consciência grafema-fonema e de consciência fonêmica já está desenvolvida. Isso eu vou aprender com a prática. Isso eu vou aprender estudando. Isso vem depois. Se ele escrever casa com Z, parabéns, no primeiro ano. É isso que eu quero dele. Ele já está entendendo que cada código tem um som, que cada letra tem um som. E isso eu vou trabalhando depois com ele, porque aí existe várias regras de ortografia para isso. Ok? Entenderam o que eu quis dizer? Segundo passo nesse meu processo de alfabetização. Eu já estou com essas habilidades aqui. Princípio alfabético, consciência fonológica, correspondência grafema-fonema desenvolvida. Vou para a fluência de leitura. Por que é tão importante praticar a leitura? Porque é a prática de leitura que vai me levar à eficiência no meu processo de alfabetização. As crianças iniciam lendo palavras, várias palavras lá, a gente faz ditado, faz bingo, faz música, parlenda, poesia, nomes. Para quê? Para desenvolver a fluência de leitura. Quanto mais fluente, quanto mais automático for a minha leitura, melhor é a minha fluência. Quanto mais fluente for a minha leitura, melhor é minha compreensão de leitura. A fluência alimenta a compreensão de leitura.
Compreensão de leitura é interpretação textual. A gente tem muita criança hoje que lê, ou melhor, que decodifica, porque ela não compreende o que ela está lendo. Então, vocês viram como são etapas? São etapas desse processo de alfabetização. Por isso que esse processo de alfabetização tem alguns anos aí para se consolidar. Quando eu estou falando de crianças no terceiro ano do ensino fundamental, quarto, eu já preciso de crianças que sejam fluentes e que compreendam o que estão lendo. Ok? É isso que é importante aqui para a gente, tá? E aí, gente, ler é diferente. Ler, a criança está lendo no primeiro ano é uma coisa. A criança está lendo lá no terceiro, quarto ano é uma coisa. É outra coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Se eu perguntasse para vocês hoje, o que é ler para você? O que é ler para uma criança do quarto ano? O que é ler para uma criança do primeiro ano? As respostas são diferentes. Se eu perguntar para o meu filho hoje de 5 anos, se tu perguntar para mim, pensando no meu filho hoje de 5 anos, o que é ler? Eu ia dizer que ler é decodificar. Porque se ele lê casa, ele está lendo? Não tá? Ele tem 5 anos. Vai fazer 6. Então, ele está lendo. Para uma criança do primeiro ano que lê palavras, que reconhece palavras, ele está lendo. Eu não posso dizer para uma criança de primeiro ano que, quando ele lê bota, casa, ele não está lendo. Não é? Ele está reconhecendo palavras. Para o primeiro ano, ele está lendo. Agora, se essa mesma criança está lá no quinto ou no quarto ano do ensino fundamental e está lendo assim, eu não posso dizer que ele está lendo. A não ser que o processo dele tenha iniciado agora, quando eu falo de crianças atípicas, tá? Mas quando eu estou falando de crianças típicas, eu não posso esperar isso de uma criança de quinto ano. No quinto ano, eu preciso que ele leia e compreenda. Então, no quinto ano, leitura é ler e entender o que leu. Ler com compreensão. Isso é leitura para o quinto ano. Não é só decodificar. Mas para o primeiro ano, decodificar é ler, não é? Mas lá para o quinto ano, eu só posso dizer que ler é quando ele lê e compreende o que está lendo. Entenderam a diferença? Mais outra coisa, mais duas áreas, tá? Mais 2 itens que é importante para esse processamento bem sucedido da alfabetização. Uso de tecnologias. O que é uso de tecnologias? Uso de tecnologia, gente, aqui é porque isso veio, esse texto eu traduzi. E aí, na tradução, pela escrita ali, fica uso de tecnologias. Mas, na verdade, o que eles querem dizer com tecnologia não é tecnologia de informação. Eu até posso usar, né? Computador, notebook, dispositivos, tablets, mídia, né? Audioprojetor, essas coisas todas, música. Mas o que eles querem dizer aqui é a experiência do professor, a metodologia de ensino do professor. Melhor assim, eu vou ter que mudar essa palavra. Metodologia de ensino do professor. O quanto o professor é capaz, ou a forma do professor de ensinar. A sua gestão de sala de aula. Isso é muito importante. Por quê? Eu posso ser o mais entender mais, ser a pessoa mais especializada na teoria possível. Mas se eu não tenho didática de sala de aula, se eu não tenho, se eu não sei passar isso para o meu aluno, não adianta, ele não vai aprender. Então, a metodologia de ensino, a didática desse professor, a gestão de sala de aula
é muito importante para um professor. Ser professor é muito importante. Então, independente da teoria e de tudo que ele saiba até ir para a sala de aula, a forma como ele ensina é tão importante quanto. Porque a gente tem professores maravilhosos. Na graduação, por exemplo, a gente tem muitos bons professores. Mas se eles vão para uma sala de aula de ensino fundamental, eles não conseguem passar o conteúdo. Como ao contrário, a gente tem professores instintivamente maravilhosos. Mas se tu for chegar na teoria, não sai. Mas instintivamente, eles dão aulas maravilhosas. As crianças ficam lá, vidradas no professor. Se a gente conseguisse juntar essas duas coisas, a gente ia ter professores perfeitos. Não é? Pensem aí nos professores de vocês. Pensem em vocês em sala de aula. Quando a gente está ensinando aquilo que a gente gosta, a gente é professores maravilhosos. Quando a gente vai ensinar algo que para a gente também é difícil. Falo por mim, eu tenho muita dificuldade em matemática. Eu conto nos dedinhos, assim, eu dou conta da base. Se for uma coisa mais difícil, eu já não consigo. E aí, quando eu preciso aí trabalhar raciocínio lógico e matemática com meus alunos, eu realmente dou uma segurada, porque para mim é difícil, né? E eu tenho essa dificuldade. E eu acabo por passar essa dificuldade para os meus alunos. Então, já era. Por que será que eu tenho essas dificuldades? Será porque eu não me envolvi com meus professores de matemática? Eu não tinha um vínculo com meus professores de matemática? Talvez a minha dificuldade não seja só por uma dificuldade minha, talvez tenha sido algo no meu processo aí escolar que tenha me trazido essa dificuldade de matemática. Pode ter sido, né? E aí a gente reflete aí, talvez eu não tenha tido professores tão didáticos nas aulas de matemática, até porque a aula de matemática é um pouco mais cansativa, né, gente? Eu acho. Última questão aí importante quando eu falo de processo de alfabetização bem-sucedido é a formação do professor. E aí não só a formação inicial, não só a graduação, mas a formação continuada ao longo da vida desse professor. O que vocês estão fazendo hoje? Né? Estudando, aprendendo. A prefeitura está oportunizando para vocês formação de professores, formação continuada. E isso é uma das 5 condições importantíssimas na vida do professor. Até porque eu que saí da faculdade, né, da formação inicial, digamos assim, há mais de 20 anos, é muito diferente do currículo de hoje. Então, a gente não pode ficar com aquela formação inicial. A sociedade muda muito. A escola, ela é essa representação de sociedade. Ela é uma consequência de tudo que a gente vem vivendo. Então, a gente precisa, a ciência evolui, as tecnologias evoluem, a gente precisa evoluir junto. O professor, ele é uma profissão acadêmica. Ele é uma profissão da inteligência mental. Ele é um professor das faculdades mentais. Então, ele é uma profissão que a gente nunca pode parar de estudar. Nunca. Não tem essa. A gente não tem essa opção. O professor já dizia, Paulo Freire, o professor ele é um pesquisador, né? O professor ele precisa ser pesquisador. O professor precisa estudar o tempo inteiro. A gente não tem aquela, agora acabou, terminei minha graduação, vou trabalhar e adeus sala de aula. Não existe isso. Para a gente que é professor, a formação continuada, continua e deve continuar. Ai, gente, não aguento mais fazer curso de alfabetização. Tudo bem, tu fez esse ano, mas eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, já tem novidades dentro desse processo de alfabetização aí que a gente precisa estudar. Não é? É, né? Então, aí vai uma... não sei se é triste ou se é feliz, notícia para vocês. Não parem de estudar.
quando eu falo dessas habilidadezinhas aqui, ó, que é a base para a aprendizagem da alfabetização, eu falo disso aqui. Eu dissequei, digamos assim, eu detalhei o que eu quero dizer com esses 3 itens aqui dentro, tá? Então, as habilidades percursoras para aprender a ler e escrever. Eu já falei muito delas ali no início, mas eu entender o princípio alfabético, eu entender que o português ele é um sistema de escrita alfabético, pelo alfabeto, por letras. Eu entender que, para aprender a ler, essa criança precisa estar com as habilidades de consciência fonológica desenvolvidas. E aí eu tenho 2 coisinhas aqui que eu ainda não falei, mas que elas estão aí eminentes em todo esse processo, que é, primeira habilidade, nomeação automática rápida. Tá, Grazi? Que bicho é esse que eu nunca ouvi falar? O que é isso, gente? Nomeação automática rápida é eu entender e eu ter a habilidade de entender que as coisas vêm numa sequência. Que quando eu escrevo, existe uma sequência de códigos, de palavras, de letras. Quando a gente fala de psicologia cognitiva e de testes psicométricos, os psicólogos, quando eles vão avaliar se a criança tem algum transtorno ou não de aprendizagem, eles utilizam de protocolos de avaliação de nomeação automática rápida. Por quê? Porque essa é uma habilidade que também precisa estar desenvolvida. Mas ela é uma habilidade muito pequena dentro desse processo. Porém, se a criança não consegue fazer essa nomeação, ela vai ter dificuldade sim, tá? Quer ver um exemplo de onde a gente usa essa habilidade? Quando a criança está aprendendo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tu pergunta assim para ela, qual é o número que vem antes do 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ela tem que fazer toda a nomeação, toda a sequência para lembrar que é o 7 que vem antes do 8. Essa habilidade de nomear as coisas em sequência, o quanto mais rápido for, melhor ela vai alimentando a área cerebral aí das habilidades de aprendizagem de leitura e escrita. A gente faz isso até hoje. Eu faço isso, por exemplo, para falar as 4 estações do ano. Que estação a gente está? Eu lembro que a gente estava no verão. Primavera, verão, outono e inverno. Eu preciso sequenciar as estações para lembrar qual vem antes, qual vem depois. Eu não consigo de automaticamente falar primavera, outono. O que vem? Eu sei que o inverno está chegando, então a gente está no outono. Outono, inverno. Primavera, verão, outono. Tu entende como essa nomeação em sequência, o quanto mais rápido ela for, melhor é para o nosso cérebro. E a gente faz isso, e os estudantes fazem isso, vocês devem presenciar isso diariamente, e aí vocês vão começar a perceber que eles estão utilizando essa habilidade de nomeação. O alfabeto, muitas crianças fazem A, B, C, D, E, F, G, H. É o H essa letra, porque eles fazem a sequência das letras. Tá? Isso, quando a gente está trabalhando essas questões, a gente está trabalhando a habilidade de nomeação automática rápida. Memória de trabalho fonológico. Isso vocês já devem ter ouvido mais por aí, e memória é uma coisa que a gente usa muito, né, o tempo inteiro. E a memória de trabalho é aquela memória que a gente utiliza para responder uma questão, para solucionar um problema momentâneo. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma conta de matemática e eu subo um númerozinho e aquele númerozinho fica ali em cima, aquele númerozinho ali em cima está na minha memória de trabalho. Na hora que eu for somar o resultado, eu preciso lembrar que aquele número está lá em cima e somar ele ao resultado final. Muitas crianças não têm dificuldade de somar esse número final porque esquecem daquele númerozinho lá em cima. Isso é memória de trabalho. Eu tá com a minha memória de trabalho, a memória de curto prazo, funcionando para lembrar daquele númerozinho ali. Quando eu vou ler um texto e eu li o primeiro parágrafo, para eu entender o texto, eu preciso estar com o entendimento do primeiro parágrafo na minha mente para eu conseguir juntar esses entendimentos e saber o que esse texto quis dizer. Eu estar com esse entendimento do primeiro parágrafo, eu estou usando a minha memória de trabalho. A memória de trabalho fonológica
É eu lembrar do primeiro som de uma palavra e juntar o segundo som para falar. Um exemplo, a criança está aprendendo a decodificar. E aí ela fala boneco. O que tu leu? Ela não responde. Aí, vamos ler de novo. Vamos lá. B-O, faz a palavra. B-O-Bo. Né? Ne. Não descobri que palavra que é. Boneco. O que você leu? Ele não responde. Por quê? Porque ele ainda, ou a memória de trabalho fonológica dele não está bem desenvolvida, ou está com algum problema aí, e ele não consegue lembrar do bo para juntar com ne, do boné para juntar com K. Entende a importância dessa memória fonológica? De lembrar que se eu tenho boneco, o que tu leu? Boneco, boneco, boneco! Não é assim que elas fazem? Elas fazem boneco, 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 boneco! E aí elas vão alimentando e lembrando. Isso é memória de trabalho fonológico. Em crianças atípicas, aí fica meus exemplos de com deficiência, com crianças atípicas, muitas vezes as dificuldades deles não é de alfabetização. Eles até sabem todas as correspondências grafema, fonema, trabalham habilidade de consciência fonêmica, mas eles têm dificuldade de memória de trabalho em tudo. A memória de trabalho operacional geral das crianças com deficiência intelectual, principalmente, estão em defasagem. Eles têm muita dificuldade de memória de trabalho. E aí, para ler, muitas vezes não é a questão da alfabetização em si, e sim a questão da memória de trabalho, porque eles não conseguem lembrar, deixar o primeiro som ali para juntar com o segundo e ler uma palavra. E aí, ao invés de a gente ficar trabalhando sempre na alfabetização nesses casos, a gente precisa desenvolver memória de trabalho. E aí, às vezes, ficar anos no AEE trabalhando a alfabetização e não era essa o problema, né? A defasagem dessa criança. A defasagem dela era de memória de trabalho. E aí a gente precisa, nesses casos, qualificar a memória de trabalho, para que aí essa memória de trabalho faça a sua ação lá na aprendizagem de leitura e escrita. É um exemplo, tá, gente? Mas eu sei que isso faz muita diferença em sala de aula. A ciência cognitiva de leitura, então, que foi a que eu falei, e é a que embasa toda a minha fala, tá? Então, essa minha fala, ela tem a base na ciência cognitiva de leitura. Então, se vocês quiserem estudar mais sobre isso, vão atrás dessa teoria cognitiva de leitura. Ela tem base na psicologia e ela tem aí como objetivo analisar como a gente, né, como ser humano, como as pessoas aprendem a ler e escrever e de que maneira a gente pode ensiná-los de forma mais eficiente. Qual é a forma de eu ensinar que essas crianças aprendem melhor? Né? E por isso que eu fui pesquisar logo essa ciência, logo essa teoria. Por quê? Porque eu tenho o meu público, né? O meu objetivo era ensinar crianças com dificuldades, crianças com deficiência, crianças atípicas. Então, eu precisava de uma teoria que desse conta dessa dificuldade. Por isso, eu fui atrás dessa ciência cognitiva de leitura. E aí, gente, se essa teoria dá conta de ensinar crianças atípicas que têm dificuldades, ela facilita e favorece muito mais crianças que não apresentam essas dificuldades. Favorece muito mais a crianças típicas e com desenvolvimento típico. Elas aprendem de maneira muito mais tranquila, tá? Por isso, apresentando para vocês que estão em sala de aula. E aí, a gente tem aí dentro dessa ciência cognitiva que várias habilidades, que foi a que eu mostrei para vocês até agora, elas são relevantes, não é nem relevantes, tá? Elas são essenciais e fundamentais para que a criança tenha uma leitura competente. Eu falo criança porque é o meu público, né? Mas aí vocês também são crianças porque são do primeiro ao quinto ano, mas vocês podem trazer para o público de vocês, jovens, adultos, idosos, inclusive essa ciência, ela é muito utilizada na alfabetização de jovens e adultos, tá?
Então, esse conjunto de habilidades, ela é fundamental para que esse estudante tenha uma leitura competente, porque ele junta aí vários aparatos importantes para que os estudantes começam a reconhecer palavras. Por que eu falo muito de reconhecimento de palavras? Porque no início a leitura é um reconhecimento de palavras. As crianças iniciam lendo palavras. E aí, vocês vão me dizer assim, Grazi, mas eu estudei até agora que a leitura ela tem que ir do todo para as partes. Eu sei que vocês estudaram isso, eu também estudei. Mas quando eu fui alfabetizar e trabalhar com crianças atípicas, eu não consegui fazer que eles fossem do todo para as partes, porque eles têm muita dificuldade nessa habilidade de figura fundo, nessa habilidade de coerência central, nessa habilidade de entender que existem várias partes e que, ao contrário, que existe um todo e que esse todo, dentro desse todo, tem várias partes. Não é mais fácil eu ensinar do menor para o maior do que do maior para o menor? Dentro da alfabetização de pessoas atípicas, é muito mais fácil eu começar por uma coisa mais fácil e eu ir complexificando. Isso não quer dizer que eu não possa trazer textos, histórias, encartes de super. Não, gente, eu posso trazer o que eu quiser. E é muito importante que essa criança tenha letramento. Que aí nessa teoria a gente chama de literacia, que nada mais é que letramento, tá? É a mesma coisa. É só porque, como é matéria diferente, eles chamam de um nome diferente. Mas a literacia é o que também alimenta esse processo, que em outras teorias chamam de letramento. Então a gente está na mesma, dentro do mesmo processo, tá? E aí sim, eu trago textos, trago músicas, trago histórias, e aí ali dentro eu vou trabalhando as questões importantes aí e de engajamento para esses estudantes. Gente, eu vou só mostrar para vocês o quanto é difícil aprender a ler e escrever e todas as outras formas que tem aí dentro. Que para uma criança ter uma leitura hábil, para ela ter uma execução fluente, entender, reconhecer palavras e compreender um texto, ela lança mão de várias habilidades, tanto dentro das habilidades do reconhecimento de palavras, que foi o que eu falei para vocês hoje, e aí tem várias questões aqui dentro, quanto às habilidades de compreensão de linguagem, que é aquela que eu disse para vocês que a gente tem que alimentar lá na educação infantil. Se eu tenho isso aqui bem alimentado, quando eu chegar aqui, esse fio de uma leitura hábil vai se tecer de uma forma muito mais automática, porque eu vou usando estratégias de decodificação, estratégias de vias para ler, junto com a minha compreensão básica de linguagem, para que eu desenvolva uma leitura mais hábil, uma leitura mais adequada. É complexo, né? E vem de várias etapas. E aí eu não vou entrar no reconhecimento de palavras de modelo de dupla rota, porque a gente não vai ter tempo. Então eu vou parar aqui nessa explicação. E aí, depois disso, a gente tem várias etapas aí. A gente tem como transformar essa leitura com estratégias mais eficazes para cada estudante. A gente pode como trabalhar a fluência de leitura. Então, eu deixo de indicação para vocês alguns materiais que vocês podem procurar para, se vocês se sentiram instigadas, mais materiais a procurar para estudo, tá? Existe um livro muito legal que é A Ciência da Leitura. O título do texto é A Ciência da Leitura, e é um livro bem bacana, que fala bastante sobre o que eu estou dizendo. Tem um outro livro que é Como o Cérebro Aprende a Ler,
também, que é bem bacana de vocês aprenderem, como o cérebro aprende a ler. E aí vocês podem estudar também bastante sobre habilidades de consciência fonológica. Tá? Acho que são dicas importantes que quem quer se especializar nessa área fica como sugestão, tá bom? Obrigada, gente. Tenham um bom dia de curso. Até a próxima.